Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Nessa aula, nós vamos ver um pouco sobre os tipos de variáveis que existem no JavaScript, existem também na maioria das linguagens de programação, e vamos ver também a diferença entre variáveis globais e variáveis locais, tá bom? Vamos lá primeiro para os tipos de dados. A gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis variáveis, né? Cada variável está com um tipo diferente, tá? Então aqui a gente tem dados de uma pessoa, por exemplo, e a gente tem a primeira variável nome, que seria João. E o tipo dela é texto, tá? Por que é texto? Porque ela vai aceitar tudo que tiver entre aspas duplas, tá? E poderia ser também aspas simples, tá? Quando é só uma. Um texto, tá? Que pode ter espaço, pode ter acento, pode ter várias situações, tá? Isso a gente considera uma string, um texto. Depois a gente tem as variáveis do tipo numérico, que seria, por exemplo, o que? Idade. Idade é um tipo numérico, 50. O que mais seria um tipo numérico? Peso. Peso também seria um tipo numérico, né? Então, quando a gente está modelando as nossas variáveis, os nossos atributos, do que for, né, do nosso código, a gente vai precisar estar identificando qual é o tipo daquele dado, tá bom? A gente vai ter ali também, por exemplo, brasileiro. Brasileiro é uma variável do tipo lógico, que pode ser o quê? True ou false, verdadeiro ou falso, tá? Nesse caso aqui, brasileiro é true, mas poderia ser false se ele não fosse brasileiro, por exemplo. A gente tem também variáveis um pouco mais complexas, por exemplo, objetos. Objetos, ele não é nada mais do que a composição de outras variáveis dentro de uma. Então, assim, é como se você compilasse um pouco ali de alguns atributos, de algumas informações dentro de uma, fizesse ali um encapsulamento, né? Por exemplo, parentesco. Aqui eu reuni o nome do pai do João e o nome da mãe do João, tá bom? Outro tipo de variável também um pouquinho mais complexo são os arrays. Então a gente tem ali irmãos, né, que podem ser várias quantidades. Eu coloquei aqui três irmãos do João, o Jonas, o Luiz e o Otto, tá? E a gente tem também a questão de dados quando eles são indefinidos ou são nulos, tá? Normalmente esses valores eles são definidos automaticamente quando você cria uma variável e você não faz aqui ó, o igual para atribuir um valor, ela fica como undefined, tá? Então ali se você tentar fazer alguma coisa com essa variável, ela vai retornar que essa variável é undefined. Agora você pode explicitamente definir que ela vai ser nula também. Então, para você não ter surpresas ali na frente, você pode adicionar ali o atributo null e verificar, por exemplo, caso o CNH não seja nula, você faz o que? Você verifica a CNH do usuário, entende? Então, assim, existem esses tipos de variáveis, assim, existem variáveis mais simples, variáveis um pouco mais complexas, né? E existe também tipo função, tá? Mas tipo função a gente vai ver um pouco mais para frente. Na verdade, a gente vai ver um pouco mais para frente, mais detalhado, tipos de objetos e tipos de arrays também, tá? Que a gente consegue fazer várias operações ali com eles, tá? A gente consegue, por exemplo, iterar um array, a gente consegue excluir elementos de um array, a gente consegue somar valores de um array, organizar, reorganizar, filtrar, buscar valores dentro de array e dentro de objeto também, tá? A gente consegue transformar um objeto em um array, que é uma lista, né? Então, assim, esses dois carinhas aqui, eles são bem interessantes, tá? Para a gente estudar. E também a questão das funções, tá? Hoje em dia a gente consegue definir ali uma constante e atribuir uma função para ela e chamar em qualquer lugar do código. Então, fica aí também essa menção honrosa para as functions, tá? E com isso, pessoal, a gente consegue ver aí tá, os principais tipos de variáveis. Fica na mente, decora e tenta entender esses tipos de variáveis, porque isso é extremamente importante para quando a gente passar para a prática, a gente conseguir visualizar isso bem legal, tá bom? E aí a gente tem também a questão das variáveis locais e globais, tá? Que assim é interessante a gente entender por quê. Assim como existe aquela questão das constes, das constantes e das variáveis comuns, né? Existem as variáveis globais e locais. E assim a gente vai ver isso melhor na prática, mas é interessante que você entenda o conceito, tá?
E qual é o conceito por trás disso? É justamente você tornar o seu código mais veloz, tá? Você tornar o seu código mais limpo, com um tempo de execução mais interessante. E aí você vai conseguir entender que quando você tem uma variável local, ela é acessível localmente. Quando você tem uma variável global, ela é acessível globalmente. Essa é a única diferença? Não. Tem essa questão da performance que eu falei. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável que eu vou usar ela só dentro de uma função, dentro de um bloco local, é interessante que eu defina essa variável localmente. Agora, se eu tenho uma variável que vai ser usada em várias funções, é interessante que eu defina ela de forma global, tá? Até para eu não perder o valor quando eu sair de uma função para outra. Mas existe essas diferenças, tá? Então, o importante, galera, hoje é que vocês entendam os conceitos, tá? Dos tipos de variáveis, das variáveis globais e locais. E na próxima aula a gente vai estar executando tipos de variáveis globais, locais, os vários tipos de variáveis, constantes, inteiros, no decorrer das aulas e a gente vai estar vendo ali de forma mais detalhada objetos e arrays, tá? Então, segura aí o coração que a gente vai já chegar nesses conteúdos. Por enquanto é isso, pessoal, a aula de hoje. Nos vemos na próxima. Até mais.